Você já se perguntou como alguém com um chamado tão grandioso como o de Sansão poderia terminar sua vida em meio à humilhação e sofrimento? A verdade é que, apesar de cumprir o propósito que Deus lhe designou, Sansão deixou suas paixões carnais e escolhas erradas dominarem sua vida. Isso parece um paradoxo, não é? Um homem escolhido por Deus, dotado de uma força sobre-humana, mas que, no final, colheu os frutos amargos de suas próprias decisões. Talvez você pense, isso nunca aconteceria comigo. Mas será que você está realmente a salvo das consequências de suas próprias escolhas? Sansão nos ensina uma lição dolorosa, mas necessária. Cumprir seu propósito não garante uma vida livre de sofrimento. Tudo depende de como você escolhe viver. Você pode até cumprir o propósito que Deus tem para você, mas a questão é, em que estado estará quando chegar lá? Se seguir o caminho das decisões erradas, sua vida pode se transformar em um verdadeiro inferno na terra, marcado por sofrimentos e humilhações. Curioso para entender como evitar esse destino e viver de acordo com o propósito de Deus sem perder sua paz? A história de Sansão, contada como você nunca viu antes, revelará verdades profundas que podem transformar sua jornada espiritual. Desde o ventre de sua mãe, Sansão foi marcado por um propósito divino. A sua história começa de forma extraordinária, com uma revelação celestial. Um anjo do Senhor aparece à sua mãe, que era estéril, e anuncia que ela daria à luz um filho. Juízes 13, versos de 3 a 5. Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, contudo, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada e não comas coisa alguma impura, porque conceberás e darás à luz um filho. Nunca se passará navalha sobre a cabeça dele, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do poder dos filisteus. Este nascimento não era comum, era a materialização de um plano divino. Sansão foi escolhido para ser nazireu, um servo consagrado a Deus, separado desde o nascimento para uma missão específica e vital. Ele seria um instrumento de Deus para libertar Israel da opressão inimiga, uma figura central em uma batalha tanto espiritual quanto física. Com a revelação de seu propósito, vieram também as condições impostas por Deus para que Sansão mantivesse a força necessária para cumpri-lo. Como nazireu, ele deveria observar rigorosamente as 3 condições principais. Não poderia cortar o cabelo, não deveria consumir bebida alcoólica e deveria evitar qualquer contato com cadáveres ou impurezas. Essas restrições não eram meramente simbólicas, eram a chave para que Sansão permanecesse forte e consagrado ao seu propósito. A força sobrenatural de Sansão estava intimamente ligada à sua obediência a essas condições, que o diferenciavam como alguém separado para o serviço de Deus. Sansão certamente conhecia essas condições desde a juventude, ensinadas por seus pais que haviam recebido as instruções diretamente do anjo. No entanto, à medida que crescia, ele começou a se afastar da disciplina necessária para cumprir seu propósito. Embora soubesse que sua força dependia de sua consagração, Sansão gradualmente permitiu que suas paixões carnais tomassem o controle, ignorando as advertências divinas. Esse desvio não foi apenas um fracasso pessoal, mas uma ruptura direta com o pacto que sustentava seu poder. A história de Sansão nos leva a refletir sobre as condições que Deus coloca em nossas vidas. Assim como Sansão, muitos de nós somos chamados para um propósito maior, mas frequentemente subestimamos as disciplinas espirituais que nos mantêm conectados a esse propósito. Sansão é um lembrete de que conhecer o propósito divino não é suficiente. É necessário também viver em conformidade com as condições que Deus estabelece para que possamos cumprir nossa missão com integridade e poder. Apesar de ter nascido com um propósito claro e poderoso, Sansão começou a trilhar um caminho de decadência espiritual que o distanciava cada vez mais da missão que Deus havia lhe dado. Ele foi seduzido por suas próprias paixões. Em vez de se manter firme nas condições impostas por Deus, Sansão cedeu aos desejos carnais que o levariam à ruína. Seu primeiro grande desvio ocorre quando ele se apaixona por uma mulher filisteia, uma união que seus pais tentam impedir, lembrando de que deveria escolher uma esposa entre o povo de Israel.
Juízes 14, versículo 3. Contudo, seu pai e sua mãe lhe contestaram: porventura não há mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, que são incircuncisos? Todavia, Sansão disse a seu pai: toma esta mulher para mim, pois é ela que me agrada. Mesmo sabendo que essa escolha o afastava do plano de Deus, Sansão persiste, revelando uma tendência preocupante, a de seguir seu próprio caminho, ignorando as advertências divinas. Essa decisão marca o início de uma série de escolhas erradas que culminariam em sua queda. A cada passo que dava em direção às suas paixões, Sansão se afastava das condições que garantiam sua força e o mantinham consagrado a Deus. Ele começou a brincar perigosamente com os limites estabelecidos por Deus, desrespeitando as condições de seu nazireado e se envolvendo em situações que o tornavam vulnerável aos seus inimigos. Sua força física, ainda presente, tornou-se uma falsa segurança, levando-o a acreditar que podia agir sem consequências, ignorando que sua verdadeira força vinha de sua consagração a Deus. No entanto, o preço dessas escolhas logo se manifestaria. Ao desprezar as condições impostas por Deus, Sansão começou a perder o controle sobre sua vida e sobre seu destino. As brechas que ele abriu em sua espiritualidade tornaram-se portas para o sofrimento e a humilhação. É nesse ponto que a história de Sansão se torna uma advertência para todos nós. Não importa o quão poderoso ou abençoado você seja, se você negligenciar as condições que Deus estabeleceu, inevitavelmente enfrentará as consequências. A vida de Sansão nos mostra que o cumprimento do propósito divino não é automático. Ele depende de uma caminhada de obediência e disciplina, sem as quais a força se transforma em fraqueza. Sansão, ao longo de sua vida, fez escolhas que o afastaram do propósito divino, mas nenhuma foi tão decisiva quanto seu envolvimento com Dalila. Dalila era uma mulher filisteia, pertencente ao povo que Sansão deveria combater e libertar Israel. Ela não apenas representava uma tentação física, mas personificava tudo o que era contrário ao chamado de Sansão. Enquanto ele havia sido consagrado a Deus como nazireu, separado para um propósito sagrado, Dalila estava alinhada com os interesses dos inimigos de Israel, aqueles que Sansão deveria destruir, não se aliar. A escolha de Sansão por Dalila não foi apenas um erro de julgamento, mas uma traição ao próprio propósito que ele havia sido chamado a cumprir. Dalila, percebendo o poder de sedução que tinha sobre Sansão, foi rapidamente abordada pelos líderes filisteus, que lhe ofereceram uma enorme quantia de dinheiro para descobrir o segredo da força de Sansão. Juízes 16, verso 5. Persuade Sansão a revelar-te o segredo de sua grande força e como poderíamos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. E cada um de nós te dará 1.100 peças de prata. Ela, motivada por ganância e lealdade ao seu povo, se tornou um instrumento perfeito para derrubar o homem que deveria libertar Israel. Dalila representava a antítese da missão de Sansão, onde ele deveria ser forte e fiel a Deus. Ela o enfraqueceu e o levou à desobediência. Ao revelar seu segredo a Dalila, Sansão não apenas quebrou seu pacto com Deus, mas também entregou seu destino nas mãos daqueles que o odiavam. Quando Dalila finalmente conseguiu arrancar de Sansão o segredo de sua força, o voto nazireu simbolizado pelo seu cabelo nunca cortado, ela o traiu sem hesitar. Com o cabelo cortado, a força de Sansão se foi, e ele foi capturado pelos filisteus, que o cegaram e o fizeram prisioneiro. Juízes 16, versos de 19 a 21. Tendo ela feito Sansão dormir sobre seus joelhos, chamou um homem para cortar as 7 tranças de cabelo da cabeça dele. E assim ela começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele despertou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Contudo, não sabia ele que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o prenderam, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. A relação com Dalila, que deveria ter sido evitada desde o início, se tornou a causa direta de sua queda. A traição de Dalila foi a culminação de todas as escolhas erradas que Sansão havia feito ao longo de sua vida. Sua ligação com ela foi a expressão máxima de sua negligência ao chamado divino,
e essa negligência teve consequências devastadoras. Após sua captura e humilhação, Sansão foi levado ao ponto mais baixo de sua vida. Aquele que deveria ter sido libertador de Israel, agora se encontrava cego, preso e forçado a realizar tarefas indignas de um nazireado. No entanto, mesmo na escuridão de sua cela, algo notável começou a acontecer. O cabelo de Sansão, símbolo de sua consagração e força, começou a crescer novamente. E este detalhe, aparentemente insignificante, marcou o início de sua redenção. Deus, em sua misericórdia, não havia abandonado Sansão, apesar de todas as falhas e quedas que ele havia experimentado. Sansão, agora cego e desprovido de sua antiga força, teve tempo para refletir sobre suas escolhas, seu propósito, e que havia sido traído por suas próprias ações. Em meio ao sofrimento, ele começou a perceber que, mesmo após perder tudo, ainda havia uma chance de cumprir sua missão. Seu último ato seria um movimento desesperado para cumprir o propósito que Deus lhe dera desde o início. Este momento de redenção nos mostra que, independentemente de quão longe tenhamos caído, Deus ainda pode nos usar para realizar seu plano, se estivermos dispostos a nos submeter novamente a ele. Quando Sansão foi levado ao templo de Dagon, o deus dos filisteus, para ser exibido como troféu de guerra, ele fez uma última oração. Ele pediu a Deus que lhe devolvesse a força, não para sua própria glória, mas para que pudesse realizar um último ato de justiça contra os inimigos de Israel. Juízes 16, versículo 28. Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. Ó Senhor! E assim, com a força restaurada por Deus, Sansão derrubou as colunas do templo, sacrificando sua vida, mas ao mesmo tempo derrotando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Este último ato de Sansão não foi apenas uma vitória física, mas uma declaração de que, apesar de todas as falhas, o propósito divino ainda foi cumprido, mesmo que com muito sofrimento e sacrifício. A história de Sansão, especialmente em seus momentos finais, nos lembra que o propósito de Deus em nossas vidas pode ser cumprido, mesmo quando nos desviamos do caminho. No entanto, a dor e o sofrimento que Sansão experimentou nos ensinam que as nossas escolhas determinam como viveremos esse propósito. Podemos cumpri-lo com alegria e paz ou podemos, como Sansão, terminar em meio à dor e à humilhação. A escolha é nossa. A história de Sansão é um relato poderoso de como o propósito divino pode ser cumprido, mesmo quando as escolhas pessoais desviam do caminho planejado. Sansão foi escolhido por Deus para libertar Israel, mas suas decisões impulsivas e guiadas por desejos carnais o levaram a um caminho de dor e humilhação. Ele cumpriu seu propósito, sim, mas ao custo de sua própria paz e dignidade. Isso nos leva a refletir: até que ponto estamos dispostos a sacrificar nosso bem-estar por escolhas que sabemos serem contrárias ao que Deus espera de nós? No entanto, a história de Sansão também traz uma mensagem de esperança e redenção. Mesmo após suas falhas, Deus ainda usou Sansão para cumprir a missão para a qual ele havia sido escolhido. Mas a questão crucial é: por que esperar que a dor e o sofrimento nos forcem a nos alinhar com o propósito de Deus? Temos o poder de escolher um caminho de obediência e disciplina espiritual que nos permitirá viver o propósito divino com paz e realização, em vez de dor e arrependimento. Agora, a pergunta que fica para você é: como está vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida? Você está no controle de suas escolhas ou deixando que as circunstâncias e desejos mundanos o afastem do caminho certo? Não espere até que seja tarde demais para fazer as mudanças necessárias. Tome uma decisão hoje. Escolha viver de acordo com o propósito que Deus tem para você, sem precisar passar pelo sofrimento que Sansão experimentou. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e refletindo sobre como viver uma vida que realmente faz sentido.